Esse aqui é outro projeto nosso, esse projeto já está entregue, é o Mareiro, esse projeto foi entregue em 2015, a obra, né, acabou em 2015, eu acho. Você vê lá no fundo a Praia do Futuro, a praia não, né, o mar da Praia do Futuro, tudo laje nervurada, você vê esse verdinho e branco aí são os caixotes que eles posicionam, aqui em azulzinho, né, os cabos de proteção, você vê que tem viga aí que tem cabo pra caralho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, essa viga aí tem 15 cabos de proteção, um bocado de cabo, Wafer Concrete Slab, então você tem laje nervurada, essa é a mesma laje pronta, sendo uma foto de baixo lá do hotel. Então você vê lá a lajezinha nervurada, a viga faixa, aqui tinha aquele problema, né, lembrando de ontem, que esse tinha um problema do farol da marinha que não deixava ele ser muito alto, então a gente tinha que resolver o prédio com o pé direito mais baixo. Um pé direito mais baixo você não vai meter viga alta, você mete uma vigazinha faixa, que eu acho que aqui a viga faixa ainda tinha, ou era 27 ou era 30 centímetros de altura, eu acho que era 30 centímetros de altura. Aqui fotos da mesma, nossa, tá horrível a imagem, tá péssima, sorry. Fotos da mesma obra, laje nervurada, sem maiores mistérios, né? O funcionamento da laje nervurada, ele é relativamente simples. Você tem zonas não, né? Em geral, né, há uma tendência de você dimensionar a laje para ela trabalhar sempre biapoiada. Se a laje trabalhar biapoiada, quer dizer que biapoiada nos 4 bordos, né? Desculpa, biapoiada não, simplesmente apoiada. Apoio simples. Então ela não tem momento negativo, ela só tem momento positivo, né? O momento da laje nervurada é mais ou menos isso aqui. Esse diagrama dessa linha vermelha seria o diagrama de momento fletor da laje nervurada. O que vai acontecer aí? Quando você tem momento fletor positivo, você já está feio de saber que o momento positivo ele gera uma tração na parte de baixo da peça e gera uma compressão acima da linha neutra, né? Acima da peça. Então você tem lá a nervurinha, aqui um caixote típico, e você vai ter uma linha neutra que fica ali mais ou menos dentro da altura útil da laje, tá? Da altura útil. E aí? Então, ó, você tem linha neutra dentro ali da região maciça da laje, tá? Dentro da parte que a gente convencionalmente chama de mesa. Região maciça, essa regiãozinha aqui que tem 7,5 cm, que a gente chama de mesa. Então, o que está acontecendo aí? Ó? Abaixo dessa linha tracejada, isso vai mudar, tá? Não é que é sempre assim. Vai mudar, depende do nível de flexão. Essa linha neutra pode estar mais para cima, mais para baixo. Mas o que eu quero que você entenda é que abaixo dessa linha neutra, você vai ter um esforço de tração, tá? Porque laje, a gente já viu lá no critério de esforço, ela tem flexão. Então você vai ter tração. Então, em teoria, eu não preciso ter nada de concreto dessa linha verde para baixo. Em teoria, do ponto de vista meramente estrutural. Por quê? Porque o concreto não vai resistir lá a tração nenhuma. A gente viu ontem que já no estádio 2, né, no domínio de deformação, no estádio 2, a peça já trincou na tração, você não pode mais considerar, no estádio 3, por exemplo, você não pode considerar nada de resistência do concreto no nível de ruptura à tração. É zero, né? Isso está mais do que batido. Concreto à tração, a resistência dele é considerada zero. Beleza. Então, obviamente, você precisa de quem ali embaixo? Você precisa somente da barra de aço. Obviamente, você não vai deixar a barra de aço lá no meio do tempo, né, sem nenhum revestimento. Então, você mete lá o concreto para criar essa passivação normal, química, que existe ao redor da barra e proteger essa barra contra a corrosão. Mas o que está abaixo dessa linha neutra é somente necessário. O que eu tenho abaixo dessa linha neutra, o que eu preciso é somente o aço. E a ideia de laje nervurada nasceu exatamente daí. Se eu preciso só do aço, eu não vou consumir tanto concreto. Eu vou criar essas nervuras com comprimento suficiente para que eu tenha a barrinha revestida. E melhor ainda, eu vou dar uma altura suficiente, e aqui é que está a mágica, porque normalmente quando se fala em laje nervurada, você só vê esse lado de que o concreto vai revestir o aço. Mas a laje nervurada, a altura total dela, é muito maior do que a altura total de uma laje maciça. É maior. As lajes nervuradas, eu estou colocando um aqui que tem 32 centímetros. Isso é uma altura típica de laje nervurada, 30 centímetros de altura. Você jamais tem uma laje maciça com 30 centímetros de altura numa edificação. Mas a laje nervurada você vai consumir 30 centímetros, vai ser bem mais alto. Por que vai ser bem mais alto? Onde é que está o ganho nisso? Onde é que está a lógica? Onde é que está a sabedoria de engenharia aqui?
Por que eu faço a laje nervurada mais alta? Vai ter uma altura útil maior. Em termos mais práticos, eu vou ter um binário que tem no aço, em relação à linha neutra, ele tem uma força maior, ele gera um momento maior, um momento resistente maior. É exatamente por isso que eu não faço laje nervurada baixinha. Eu faço ela grande, que é para botar o aço lá embaixo, porque onde está o aço é a posição da força no meu binário, que vai equilibrar a força de tração com a força de compressão. Se eu tenho só isso aqui, ó, o meu momento é pequenininho, mas se eu tenho isso aqui, o meu momento é grandão. Né? É só lembrar da velha ilustração de você tirar o parafuso lá da roda do carro. Você pega, como é o nome daquela chave? Chave de roda. Você pega a chave de roda pequenininha, você tem um braço de alavanca pequeno. Você quer aumentar o seu torque na cabeça do parafuso, você enfia ali um cano, uma outra peça para aumentar o braço de alavanca e aplicar a mesma força. Com a mesma força você tem um poder de um momento muito maior. Aqui é o mesmo princípio. Com a mesma armadura e o mesmo concreto, eu vou ter um momento equilibrando minha peça, a força que é gerada pela flexão, o esforço que é gerado pela flexão das cargas, né, nós aqui, é muito maior. Então é por isso que você faz laje nervurada neutra, ou laje nervurada alta. Mas você não vai fazer uma laje nervurada alta e encher essa laje de concreto. Então você deixa lá as cubetas com vazios, porque eu efetivamente não preciso desse concreto lá. Você também tem uma laje muito utilizada em edificações baixas no Brasil, aqui principalmente, que em inglês se chama de hard slab ou rib and block slab, mas que a gente comumente chama aqui essa laje de quê? Alguém sabe? Volterrana. Né? Essa é a famosa laje volterrana. Todo mundo chama essa laje volterrana. Tem gente que chama laje treliçada, bidirecional, ou só a laje treliçada, ou a laje de vigota, mas é praticamente tudo a mesma coisa, tá? Vai mudar a licitação e tal, mas é tudo a mesma coisa. Então o que a gente chama de laje volterrana é essa lajezinha que é feita com essa vigotinha, né? Ele tem um assentamentozinho na vigotinha, né? Esse assentamento onde está a armadurinha de flexão, ele gera aqui uma treliça, isso aqui é uma trelicinha metálica, que é colocada aqui em cima dessa viguinha. Acho que você talvez não esteja dando para ver, mas aqui ó, tem a barrinha da treliça, tá? É por isso que chama de vigota, laje com treliça, porque tem vigota, tem a treliçazinha metálica em cima, que vai funcionar como armação, e chama volterrana. Não me pergunte por que chama volterrana. Deve ter sido alguém que pensou o nome de alguém, o nome de alguma empresa que ficou famosa, que era Volterrana Soluções em Lajes de Concreto Armado. Aí ficou laje volterrana. Mas não sei por que chama volterrana. Mas o princípio aqui segue mais ou menos o que acontece com a laje nervurada. É idêntico, sem tirar nem pôr, é idêntico. A diferença aqui é meramente construtiva, porque do ponto de vista estrutural é muito parecido. Tem uma sutil diferença também, que normalmente as lajes volterranas elas são bidirecionais. Elas são simplesmente apoiadas em uma única direção. Então ela é um elemento essencialmente biapoiado. E você já sabe como é que calcula o momento fletor de elementos biapoiados. Se tiver uma carga distribuída Q, é basicamente QL2/8, tá? Tem estudos aí, inclusive um dos autores do livro que eu te propus no começo do semestre, né, o professor Schuster, ele tem um dos livros dele, o volume 1 lá do concreto dele, ele até mostra um estudo que ele fez lá com um aluno dele, acho que de doutorado ou de mestrado, sei lá, que os caras estavam fazendo ensaios para verificar porque quando é concretado tudo junto, tá? Não tem essa dele deixar um cortezinho ali, não. Mesmo a laje volterrana sendo apoiada nesse sentido aqui no sentido Enson Cris, nesse outro sentido aqui, o concreto da mesa, ela entra também na viga. Vai haver uma aderência, mas só no concreto, praticamente, tá? E na armadura da mesa. E aí eles estavam fazendo um estudo para verificar o quanto de carga, porque já que eu dimensiono para QL2/8, eu estou assumindo que a carga vai toda nesse sentido. Mas se existe uma ligação nesse sentido, eles estavam querendo investigar quanto dessa carga aqui migra para os bordos. E aí eles fizeram lá umas contas, chegaram que 20%, 15% vai brigar para os outros bordos. Mas na realidade isso é um trabalho acadêmico, na prática mesmo ninguém faz isso, tá? Trabalho acadêmico lá na academia. Para assinar RT, considere numa direção só. Quando você for fazer aqui os nossos projetinhos, considere o QL2/8, faça a armação toda aqui. Ah, mas vai ter ligação lá? Vai. Deixa lá para... Chama isso de sono tranquilo, tá? Deixa lá para ser o seu sono tranquilo. Mas daria para considerar, se você armasse e tal, talvez até desse. Mas a gente não vai atrás disso. Então, laje volterrana. Como é que eu resolvo laje volterrana? É que nem se resolve uma viga, biapoiada.
QL2/8, estipula lá a carga, joga na laje, pega a nervurinha lá, dependendo de quanto de distância está uma nervura da outra, calcula para isso, acabou, né? Como diz aqui, morreu Maria Preá. O que é a diferença aqui? É basicamente construtiva, tá? É muito comum você usar a treliça, laje treliçada cerâmica, onde você bota esse tijolo aí, esse tijolinho é bem conhecido, e aí ele faz o papel da forma. Esse tijolo, ele está fazendo na prática o papel do que seria a forma. Não, a nervura é a vigota. Quem faz seria o papel do vazio na laje treliçada. Não, mas a nervura é a parte cheia. Tá? A nervura é a parte cheia. Quem faz o papel da nervura é a vigota. O papel da cubeta, ou o papel da caixa. Porque tem lugar que chama cubeta, tem lugar que chama caixa e tal. Caixote. Mas o tijolinho aqui, a função dele não é estrutural. Aí você tem que entender. Esse tijolo, tanto que a outra laje que eu já estou colocando aqui, ela é feita com isopor. Obviamente que o isopor jamais vai ter função estrutural na nossa edificação, na sua casa, lá que você está projetando. Tá? É meramente de forma, é um material de enchimento. Que você olha para esse tijolo, olha para esse isopor, sabe o que ele é para você, projetista? O que ele é? Carga. Ele não é nada, ele é carga, porque ele está lá. Se está lá, é carga. Tá? É isso que ele é para você, ele é carga. É só isso que ele é. Ele não tem função estrutural, repito pela última vez, beleza? Então você tem a seção transversalzinha aqui, ó, os vigotinhos, e aí tem seus espaçamentos, mais ou menos da ordem de 50 a 60 centímetros, 60 centímetros. Tem lá com tijolo e tem lá a seção com isopor. Depois de concretado, fica lá? Fica lá. Concretou, fica lá, deixa lá. Se eu quisesse ir lá e quebrar o tijolo, poderia? Poderia, mas você vai fazer isso para quê? Deixa lá. Não cria lá um lugarzinho para ter passarinho, para criar rato, gato, não. Deixa lá cheio. Já considerou a carga mesmo? Então aqui é a situação da laje acabada, tá? Você tem as vigotas aqui, ó, em um dado sentido da laje. Essa figura aí é para te mostrar que normalmente, né, a gente considera o cálculo só em uma direção, então você só vê vigota em uma direção, você não vê vigota no sentido longitudinal da casa, né, no sentido maior, só há vigota em um sentido da casa. E obviamente, pelo amor de Deus, você vai tender, olha o que eu vou dizer para você agora, questão de prova, você vai tender a colocar as vigotas sempre no vão menor. Sempre no vão menor é o que você vai tender a colocar. Nem sempre vai ser possível e nem sempre vai ser estruturalmente a melhor opção. Isso é meio bizarro. Por que nem sempre vai ser estruturalmente a melhor solução? Porque às vezes vai ser a melhor solução para laje, mas não é a melhor solução para viga. Eventualmente acontece de você fazer um lançamento que você tem uma laje que tem um vão de 5 metros e um vão de 4,5 metros. A laje ela tem um vão de 5 metros, 4,5 metros. Então, pelo que eu estou te dizendo, você vai colocar a vigota num vão de 4,5 metros. Mas às vezes acontece que no vão de 4,5 metros, as vigas já estão recebendo cargas de outra laje, elas já estão muito sobrecarregadas. E as vigas que estão nos 5 metros não estão recebendo carga nenhuma. Então pode ser que em determinados casos se justifique você jogar a laje no outro sentido para diminuir carga em vigas que já estão recebendo cargas de outras lajes. Pode ser que justifique, não é? Aí tudo tem que analisar, tá bom? Mas a sua tendência em um primeiro momento de lançamento é sempre colocar as vigotas no sentido de vão menor. Porque é óbvio, se o sentido é de vão menor, o seu momento está L ao quadrado. Se o vão é menor, ele vai ficar menor L ao quadrado. E mais importante do que o momento é quem? Um elemento biapoiado. O que é mais difícil controlar do que o próprio momento? Quem? É outra coisa que você tem que verificar no cálculo. Além de momento, tem que verificar o quê? Não é cisalhamento, não. Deslocamento. Ou flecha. Porque a flecha no elemento biapoiado, ela pode estar a quarta. Então, você tem L a quarta. Então, se você sai de um vão, você tem um vão de 6 metros e um vão de 4 metros, você teve uma redução de 2 metros, mas é uma redução elevada à quarta potência. Então, você resolve o seu problema de flecha, tá? Resolve o problema de momento fletor, resolve o problema de flecha. Só isso que eu tenho para lhe dizer. Laje, eu não vou falar mais em laje treliçada, tá? Ou laje volterrana.
Laje volterrana, feita por vigotas. Normalmente se utiliza o tijolo para fazer a composição da forma. As vigotinhas ela pode chegar pré-moldada, já a vigota pronta, ou só com já a treliçazinha pronta, a vigota toda mesmo, né? Ou só a basezinha da viga e você coloca a treliça metálica e concreta tudo junto. Ou pode ser que a viga já chega pré-moldada e você só concreta a laje junto com a cabeça dessa viga, tá bom? Aqui, por exemplo, eu te dou um exemplo de uma situação que o cara colocou, jogou lá toda a armação dele. Eu quero que você verifique algumas coisas aqui, tá? Primeira coisa que eu quero que você verifique. Você tem quantas lajes aí? Dá para contar? Caralho, vocês contaram 8 lajes aí? 1, 2. Eu só vi 6. Né? 6. Ó, tá aqui uma laje, que o limite dela é essa viga. Tá aqui outra laje, que o limite dela é essa viga. Tá aqui outra laje, que o limite dela é essa viga aqui. Tem mais essa laje, essa e essa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Whatever. 6 ou 7. Outra coisa que eu quero que você observe agora. O cara não deixou as treliças casando de uma laje para outra. Tá? Ele quebra essa continuidade. Por que ele vai quebrar essa continuidade? Ele vai porque ele quis aí quebrar essa continuidade. Para não ter o perigo de ser gerado um momento negativo, a estrutura entender ali como uma continuação de armação. Então ele quebra essa posição. Ele quebrou essa posição, ele quebra essa continuidade. Segundo ponto, ele já está concretando, ó, com o... Como é o nome disso aqui? Conduíte, obrigado. Com os conduítes lá, todos colocados, né, a furação da laje toda colocada. Mas o que eu quero que você repare aqui é que ele faz a furação no tijolo. Óbvio, eu sei que isso é óbvio, mas eu estou lhe dizendo óbvio. Ele não vai fazer, isso aqui é uma furação vertical, tá? Ele não vai fazer essa furação no concreto, ele vai fazer no tijolo. Quando ele concretar isso aqui tudo, vai ficar lá, essa tampinha aqui vai ficar lá exposta no topo da laje. Vai ficar uns milímetros ali para baixo para ele fazer o acabamento, mas ele vai fazer no tijolo, porque na parte do tijolo eu já falei para você que isso aqui não é estrutural. O tijolo aqui não é estrutural, ele é meramente enchimento, ele é uma forma, ele é uma carga, é uma forma que vai ficar lá permanentemente. Tá? Ele é uma carga que alivia carregamento, na verdade, porque se essa laje fosse maciça seria muito mais pesado. Okay? E o último ponto é que você vê que está tudo biapoiado, né? Não tem continuidade nada. O que ele fez? Ele joga o tijolo, ele joga a vigota, apoia o tijolo na vigota, joga a treliçazinha aqui, ó, essa armação da vigota, joga da viga final, né? Joga a treliça aqui, e aí ele joga uma armadura de mesa, tá vendo? Ó, que tem uma armadurazinha transversal aqui, ó, umas barrinhas aqui. Isso aqui é o que a gente chama de armadura da mesa. A mesa, ela tem que ter uma armadura mínima. Normal, às vezes até se usa tela. Em laje de arvorada é muito comum se usar tela. Mas você tem que ter uma armadura mínima aí, calculado por norma, tá? Porque você não vai deixar um maciço aí de 4, 5 centímetros só de concreto. E aí depois ele joga o concreto em cima, a capinha dele, né? A capa ou a mesa, que dá mais ou menos 4, 5 centímetros de concreto. Concreto tudo junto. Isso aí tem uma pega. O estado final de quando você olha por baixo é isso aqui, né? Tem a vigota lá, tudo calculado. E aí normalmente ele vai... Normalmente não, né? Normalmente. Quase 100% das vezes ele vai lá e faz um acabamento que ele não vai deixar o teto exposto dessa forma, tá bom? Isso é o que tem, que é o que a gente teria para falar de laje de arvorada. Na imagem anterior, o senhor estava mostrando a armadura de mesa, né? E ele está em outro sentido, ao invés da treliça está nesse sentido aqui e a armadura de mesa está nesse sentido. A armadura de mesa é nos dois sentidos. Ela é um quadrado. Ela, inclusive, às vezes é vendida como tela. Você compra a tela já. Laje nervurada, nos meus projetos eu já boto lá. Tela que alguma coisa. Aí o cara já compra a tela. A tela é vendida em rolo, o que é muito bom. Então eu já boto lá um detalhe para ele botar, que às vezes o rolo ele tem um determinado comprimento que a laje é muito maior. Então eu já boto lá a interseção de uma tela com outra para fazer a continuação, que seria tipo uma ancoragem. E aí ele simplesmente joga lá o rolo, estende lá o tamanho que é a laje, corta. Pega o rolo de volta, estende lá, ele arma isso rapidinho, tá bom? Prende concreto. Beleza. Essa é uma tabela que eu adoro mostrar. Essa é uma tabela, a tabela de cima. Salvo engano, é o caixote da Atex. Acho que 660, uma coisa assim, não vou lembrar de cabeça.
e a de baixo é uma laje treliçada cerâmica convencional. Mas o que eu quero lhe mostrar primeiro, olha só para a tabela de cima. A tabela de cima mostra lá a coluna de altura total, a terceira coluna. Você tem aqui uma laje nervurada de 26 centímetros. Vou focar nessa terceira aqui. Ó. 26 centímetros é a altura total da laje nervurada. Tá? A altura do molde, né, a altura da cubetinha lá é 16 centímetros. E ele tem uma espessura de lâmina da ordem de 10. Então a laje total fica com 26. Mas a parte bonita é que essa altura total de 26 centímetros da laje nervurada, ela tem uma altura de inércia equivalente de 18,8, se ela fosse uma laje maciça. Olha o que eu estou dizendo para você. Essa laje nervurada tem uma altura total, nervura mais mesa, de 26 centímetros. 26, a altura total dela. Mas ela, em termos de uma altura equivalente de consumo, se pegasse o volume total de concreto dessa laje nervurada e transformasse ela numa laje maciça, essa laje que tem 26 centímetros de altura, ela consumiria como uma laje maciça de 18,8. 18,8. E vai trabalhar a uma altura útil, e não tem altura útil aqui, puta merda. Desculpa, eu confundi as coisas. Ó, 18,8 não é a altura de consumo. 18,8 é a altura de inércia equivalente. De novo. A laje nervurada aqui que a gente está olhando, ela tem 26 centímetros de altura total. A laje nervurada. A inércia dessa laje nervurada corresponde a inércia de uma laje maciça de 18,8. 18,8. Mas essa mesma laje nervurada, ela tem uma altura de consumo aqui, ó, de 15,9. O que eu estou dizendo para você é que minha laje nervurada, ela consome a uma altura, o que consumiria uma laje maciça de 15,9, mas ela trabalha a uma altura de inércia de quase 19. Isso ficou claro? O que eu estou dizendo para você é um dos pontos principais em laje nervurada. Se comparar a laje nervurada com a laje maciça, ela tem uma altura equivalente de consumo menor, trabalhando a uma altura de inércia maior. É essa a beleza da laje nervurada. Quer ver outro exemplo? Vamos pegar aqui a laje de 23. 23, ela tem lá a altura do molde de 18 e a mesa lá de 5. A altura total da laje nervurada, 23 centímetros. Ela tem isso aqui, ó, 23 centímetros de altura. Beleza. Essa laje nervurada que tem 23 centímetros de altura, ela tem um consumo equivalente de uma laje maciça que tem uma altura de 11,6. Se eu pegasse essa minha laje nervurada aqui, 18 mais 5, e o volume de concreto dela eu transformasse numa laje maciça, essa laje maciça teria uma altura de consumo de 11,6, tá? 11,6. Mas essa minha laje nervurada, ela trabalha em termos de altura de inércia equivalente a uma laje maciça de altura de 16,5. Ficou claro isso? Tá? Então, o que eu estou mostrando para você, o que a tabelinha da ATEX está mostrando para você, é que a laje nervurada, ela consome menos do que uma laje maciça e oferece uma altura de inércia maior. É isso que a laje nervurada faz e é por isso que você entende, porque tudo que é prédio utiliza laje nervurada. Tá? Você consome menos com a inércia maior. Né? Você consome 11,6 e tem uma inércia equivalente de 16,5. É uma baita de uma diferença se você pensar em termos de resolver flash, em termos de